A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, que nesse quarto trimestre de 2022 aprendemos sobre a Igreja e o Espírito Santo da editora Betel Dominical, que nesse trimestre foi sensacional. Mostrar o Espírito Santo desde sua promessa, avivamento, as raízes do pentecostalismo, chegando hoje na lição de número 12, que vamos falar sobre o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Lembra da lição de número 11? Nós falamos sobre as duas primeiras partes do fruto do Espírito. A primeira relacionada a Deus, a segunda relacionada ao nosso próximo. E hoje a lição número 12 completa a 11, professores, que vai falar dos dons relacionados ao seu portador. Dons não, fruto. Melhorando, o dom é um só, na verdade o fruto é um só, e são as características do fruto. As características do fruto relacionado a Deus, relacionado ao próximo e agora relacionado a nós mesmos. São as últimas três características da lição de número 12, né? O fruto do Espírito em relação ao seu portador, que é você, que sou eu. Lição de número 12. Irmãos, a gente pode se alegrar porque foi uma jornada de aprendizado da palavra de Deus, né? E a gente pode se alegrar de verdade que até aqui nos ajudou o Senhor para aprender de sua palavra, e graças a Deus, irmãos, que estamos aprendendo dia a dia, nos fortalecendo. Eu louvo a Deus pela vida do escritor que proporcionou esse material para mim e para você, a editora Betel Dominical, que publicou esse material. Temos que dar honra a quem tem honra. Glória a Deus por esses materiais que ajudam o povo de Deus a aprender de sua palavra. A gente não pode deixar de esquecer, irmãos. Aliás, nós não podemos esquecer, né? É a frase correta, dessas pessoas que trabalham para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Na lição de número 12, essa lição será aplicada na sua igreja no dia 18. E eu sei que muitas igrejas, olha aqui, avisos assim importantes, porque é uma sala de aula. Dia 18 vai ser a última aula que você vai ter na sua escola. Por quê, professor? Porque o próximo domingo, depois do dia 28, é dia 25. E a gente sabe que dia 25 ninguém vai para a igreja, né, irmão? A gente vai estar em família, a gente vai estar acordando tarde, porque passamos o Natal entre os nossos parentes, viajando. Então, essa lição será a última aplicada em muitas igrejas, tá bom? Dia 18. Mas não esquece, eu vou publicar a lição de número 13, tá bom? Eu não vou deixar de publicar, não. A lição número 13 será aplicada, mesmo que eu sei que muitas igrejas, ou todas as igrejas, eu não posso dizer todas porque eu não sou onisciente, né? Mas a grande maioria das igrejas não irá praticar essa lição. Pode ser que aplique outro dia, mas no dia 25 não, é impossível, ou quase impossível, né? Ter escola bíblica dominical no domingo de Natal. Então essa lição é particular. E essa lição aqui, ó, eu vou no dia 18, porque essa aula é colocada na segunda, né? Então não é colocada no dia 18 mesmo. No dia 18 eu vou estar lá em Barueri, na igreja, junto com a nossa irmã Odete e a sua comunidade. E se você é da região do Barueri, estaremos lá dando glória com aleluia. Qual é o endereço, pastor? Fala aí, tem que voltar aqui, irmão. Se não, eu esqueço. Rua Sumaré, 262, Chácara Marcos, Barueri. Pastor Eirivan, dia 18/12, lá na igreja. É uma Adebras, tá bom? Ministério de Madureira, Adebras. Avisos dados, vamos para a nossa lição, dando continuidade. Lembre sim, põe na mente, é dando continuidade à lição de número 11. São nove características do fruto do Espírito. Já aprendemos sobre 6. Deus e o próximo. Agora, as últimas 3, relacionadas ao seu portador. Vamos lá? Nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 5, na descrição do vídeo. Se você não tiver
a revista, nos diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. É bem dividido, irmão, bem claro, bem objetivo. Se você anda segundo a carne, na vontade da carne, você vai fazer o que a carne deseja. Pecar voluntariamente, deliberadamente, pecar vivendo uma vida devassa. Se você anda no Espírito, segundo o Espírito aqui, né? Segundo o Espírito, você busca sempre andar na vontade do Espírito. Você pode cometer erros? É evidente. Enquanto aqui estivermos, estamos sujeitos, vamos falar aqui hoje, a sofrer tentações, a sofrer deslizes, a sofrer pecado. Mas qual é a diferença? Tem uma diferença entre você viver na prática do pecado e você pecar. Pecamos todos os dias, por ação e omissão, olhando, pegando, ouvindo, dando ouvido a algumas conversas, a gente peca também, tá bom? Então, nós pecamos, só que nós não vivemos na prática, não sentimos prazer em pecar. É isso que Paulo está deixando bem claro quando escreve a carta aos Romanos. Você pode até pecar, mas vocês não ficam contentes com o pecado. É isso aí. Nossa verdade aplicada: a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto na sua vida. Pronto. Professor, como é que eu faço para não viver no pecado? Viva no Espírito. Mais objetivo do que isso. E como é que eu vivo no Espírito, professor? Irmão, aí tem diversas maneiras. É uma sala de aula? Vamos lá. Primeira, leitura da palavra. A leitura da palavra te aproxima da vontade de Deus e te afasta da vontade da carne. Ponto. Segundo, oração. Oração no secreto. Mateus 6,6. Certo? Terceiro, devocional. Aí você junta a palavra e oração e faz o devocional. A gente não faz aqui no canal de segunda a sábado, é isso a leitura, para quê? Para te aproximar, para fazer você lembrar que naquele dia você precisa se fortalecer para não pecar contra o Espírito Santo, contra Deus e contra Jesus. Qual outra maneira? Jejum. Aí sim, você passa o dia todo de jejum, 12 horas ou 24. Você recomenda, professor? Sim. Eu jejuo uma vez por semana. Qual é o dia? Não. Vocês não precisam saber. Você vai saber que eu jejum uma vez por semana. Eu escolho um dia na semana e eu faço jejum de 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Sério, professor? Isso mesmo. Lógico que eu sei que tem algumas pessoas que têm as suas limitações, mas o meu jejum é de 12 horas, uma vez por semana, que vocês não precisam saber. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu estiver jejuando, eu unjo minha cabeça, eu fico normal, vou trabalhar, vou para a igreja e ninguém sabe que eu estou em jejum. Isso também te aproxima de Deus e te afasta da obra da carne. Outra, consagração. Como é que funciona, professor? Consagração nos dá um toque, você dedica a Deus, por exemplo, o sábado, que é mais tranquilo. Para a grande maioria, eu sei que muitas pessoas trabalham, mas como é que funciona? Você se acorda basicamente mais ou menos por umas 8 horas da manhã, faz uma oração e diz: Senhor, até meio-dia a minha vida, eu estou entregando essas 4 horas de devocional a Ti, de consagração. Como? Esquece celular, esquece WhatsApp, esquece Instagram, Twitter, YouTube, esquece tudo isso aí. Você pega o seu celular só se for para você colocar sua playlist de música. Deixa tocando ali na sua casa e você vai ler a revista, vai ler a Bíblia, vai orar, canta de novo, volta para a leitura, faz anotação, lê livro relacionado à santificação, à consagração. Pronto, é isso aí que você está dedicando. Nada de celular, nada de televisão, nada de rádio. Celular. Por que não rádio? Porque rádio entra propaganda, tira a tua atenção. Só louvor. Tá bom? Isso que nos faz nos aproximar de Cristo e nos afasta da carne. No caso aqui, do Espírito. É assim, olha que aula maravilhosa de hoje, né? Bem claro, é simples. Porém, muitas pessoas não fazem e ficam com dúvida como vencer a carne. Só existem essas maneiras.
que eu já te dei. Nosso texto de referência hoje está em duas passagens, livro de Gálatas, capítulo 5, 25 e Efésios, capítulo 4, 25, que nos diz assim: se vivemos em espírito, andamos também no espírito. Estou falando para vocês, é bem objetivo, gente, não tem o que inventar. Esse é o problema, que tem muita gente que quer inventar e não sei o que, professor, e tem que fazer isso. Não, tem que fazer o que te falei. Esse é o princípio. Bíblia, oração, jejum, consagração. Pronto, é isso que você tem que fazer, certo? Está aqui, Gálatas 5, 25. Se vivemos em espírito, andamos pelo Espírito. Pronto, acabou, é assim. E Efésios 4, do 22 ao 23, que diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, ou seja, se enganando a si mesmo. Acha que está tudo bem e não está, mas ele está falando velho trato, passado, acabou, esquece isso aí, ficou para trás. Vamos para o novo, é o 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Qual é o entendimento? O entendimento da palavra, o entendimento do Espírito Santo, o entendimento que te traz esta alegria. Esse é os renoveis no espírito, certo? Versículo número 24, e vos revestis do novo, olha aí, o velho homem para trás, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Lembra que nós falamos no nosso devocional duas vezes sobre justiça, lá também falamos sobre santidade. É isso que nos aproxima de Deus, professor. Vamos agora para a nossa introdução. Nossa introdução, ela vai nos dizer assim: nesta lição estudaremos sobre a fidelidade, a mansidão e a temperança. Anota uma palavra aí, professores, aluno. Anota essa palavra aqui, ó, fidelidade. Ela vai ser muito importante para o nosso estudo de hoje. Eu até me adianto que essa palavra fidelidade é a parte mais importante que nós temos dessa lição. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem o que significa essa palavra fidelidade no fruto do Espírito. Mas você vai aprender hoje, está na Escola Bíblica Dominical. Como resultado da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo que está consciente da necessidade e procura andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. Então, todos nós vivemos para a glória de Deus. Então, o assunto hoje é fidelidade, mansidão e temperança. Professor, em algumas traduções tem diferente, tem fé, mansidão e domínio próprio. É a mesma coisa? Fica aí que você vai aprender. Ponto 1. Fruto da fé. Um inscrito aí perguntou para mim assim: professor, eu falo na minha sala que fé é o quê? Então, fé foi fé que ela perguntou, Jesus? Amor. Volta, amor. Eu não quero cortar não, amor. Esse amor, ele é mandamento, ele é atributo, ele é dom e ele é fruto do Espírito. Tudo isso é amor. O amor, irmão, ele é a base de tudo. Se você falar assim, o amor é o atributo de Deus. Ok. O amor é dom. Show de bola. O amor é característica do fruto do Espírito. Verdade. O amor é mandamento. É verdade. Qualquer um dos quatro que você usar por amor ou para o amor está valendo. E a fé? A fé ela também tem algumas conotações. Só que a fé de hoje, a fé da lição de hoje, não é fé de esperança. Essa fé é a fé de fidelidade. Professor, isso. Por isso que nós estamos falando aqui, que eu marquei com você a palavra o quê? Fidelidade. Então, a fé que nós vamos falar hoje é a fé da característica do fruto do Espírito. Não é fé que as coisas vão acontecer. É fé de fidelidade. Sabia disso? Se sabia, parabéns. Se não sabia, você já ganhou aí
o conhecimento no canal Bíblia para o Cotidiano. Olha só aqui, a palavra usada por Paulo para descrever esse fruto em Gálatas capítulo 5 é uma palavra grega que eu não sei pronunciar, pitis. Neste contexto significa fidelidade, confiabilidade, certo? Anota aí, ó, fidelidade é sinônimo e confiabilidade. Ou seja, quando ele fala que você tem que ter fé, ele está dizendo que você tem que ser uma pessoa fiel e uma pessoa confiável. Eita, é forte demais. Nosso aqui, ó, saudoso Antônio Gilberto. É maravilhoso, irmão, eu fico muito feliz quando eu vejo a editora Betel, que é da editora Betel, citando um escritor da CPAD que escreveu centenas, não posso dizer centenas, posso estar sendo com exagero, mas dezenas de revistas da Escola Bíblica Dominical pela CPAD. Mas quem é de Deus, irmãos, não importa se é da CPAD, da editora Central Gospel ou da editora Betel Dominical. Quem é de Deus é citado em qualquer uma delas, porque quem é de Deus é de Deus. E aqui vai citar Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto. Falando sobre o fruto do Espírito, ele coloca: a fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais aos nossos companheiros, amigos e colegas de trabalho, empregados e empregadores. O homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Ele é leal, quer seja calado. Ele é leal, quer esteja sendo observado, quer não. Este princípio é ilustrado em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do Senhor, foram elogiados e recompensados. O servo infiel foi castigado. Uau! Quanta informação a gente tem aqui. Essa citação aqui é muito importante de Mateus 25. Vamos começar lendo a Bíblia por ela. Abre aí a sua Bíblia, livro de Mateus 25. Qual o versículo? Do 14 ao 30. Vamos ver essa história aqui. É a distribuição que Jesus faz. Vamos ler só alguns versículos, não vamos ler todo não. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregando-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se e logo foi para longe. Bom, a história você conhece. O Senhor dá talentos para as pessoas da sua casa cuidar. E acho bem interessante, conforme a sua capacidade. Então, quem recebeu 5 era capaz de administrar 5. Quem recebeu 2 era capaz de administrar 2. E quem recebeu 1 era capaz de administrar 1. Então, não foi uma divisão injusta, gente. Pensa, porque o texto diz Jesus dizendo, foi Jesus que está dizendo aqui. Ele diz aqui, deu conforme a capacidade. Então, se Deus te deu algo, é conforme a sua capacidade. Então, isso que você tem que entender. Então, Deus te dá, Deus só me deu 1, Ele não confia em mim? Confia tanto que te deu 1, para que você vá bem com esse 1. Deus me deu 5, Senhor, eu não vou aguentar, vai. Se Ele te deu 5, é porque você dá conta dos 5. É isso que Jesus está dizendo. Porém, e por que traz essa ilustração aqui? Porque o seu Senhor deu essa ordem, deu esses bens, esses talentos, como você queira definir, e se ausentou. O que está dizendo não se ausentou? Que é o texto que nós lemos aqui do pastor Antônio Gilberto. Ele está dizendo o quê? Que quem é leal na presença e fora da presença. É leal quando alguém está vendo e quando alguém não está vendo. Então, ele está dizendo que o Senhor deles foi embora e deixaram com vocês. Façam como vocês quiserem. Administre, usem, usufrua, mas
Está na mão de vocês. Eu não vou estar toda hora. E aí, fez? E aí, fez? Está feito? Não. Está entregue para você. Faça. Então é isso que Jesus está dizendo. Quando trata aqui do fruto do Espírito, no caso da característica da fidelidade, é essa daí. Eu faço sem Deus estar me vendo. No caso aqui na ilustração, sem o meu Senhor, sem o meu pastor estar vendo. Eu continuo fazendo. Tá bom? Então, põe isso aí bem na sua mente. Que Deus dá a cada um conforme a capacidade de cada um. Vamos lá? E lembrando que, antes de ir lá, para finalizar, lembrando que aqueles que foram infiéis foram castigados, tá bom? Então, se Deus te deu um e você não deu conta, Ele vai cobrar de você. Porque se você dizer, Deus me deu um, tá cobrando porque eu não fiz nada? Sim, porque Ele sabe que você poderia fazer. Do mesmo jeito, para quem tiver 2, 3, 4, 5, não importa. Ele vai dizer que quem são infiéis? Infiéis é aquele que não fizeram o que era certo. É forte. Eita, Jesus. 1.1. A fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus. É nele que temos que confiar. Fala aqui, através desta virtude, eu gostei muito, deixa eu marcar aqui, gente. Eu não sei vocês, mas eu gosto sempre, eu gosto de ler a revista e prestar atenção em alguns detalhes. Você vê que eu falo característica do fruto do Espírito, né? O pastor aqui, Eudes, meu Deus, não vou falar o nome dele não, esquece isso aí. Não esquece o pastor não, esquece eu falando o nome dele, né? Ele fala virtude do Espírito Santo. Eu já falo característica. E eu aprendi que era característica do fruto do Espírito, né? E ele me ensinou que, além de ser característica, é uma virtude do Espírito Santo. Eu gosto, irmão. Escola Dominical é demais. É maravilhoso. Vamos continuar lendo? Diz assim, através desta virtude, o crente aprende a crer em Deus com todas as suas forças. É isso mesmo. Com essa característica de ser leal, eu vou fazer fé aqui, falando de fidelidade, eu posso confiar, porque se Deus confiou em mim e me dá algo, então eu posso confiar que Deus me deu aquilo que eu posso realizar. Eita glória! Pois somente Deus, que é verdadeiro e íntegro, fiel, pode nos inspirar a sermos fiéis. É Ele. Como eu falei, como Ele confiou em mim, me dando um talento, eu posso confiar nele, porque eu tenho certeza que Ele não erra na sua escolha de me capacitar para algo. Esta fé faz com que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. Sua preocupação não é com os outros vão pensar, mas sim como que Deus pensa dele e como que ele pensa de si mesmo. Olha aqui, a gente tem pessoas, irmãos, que fica se menosprezando. Eu digo para minha Rose sempre assim, que ninguém, depois que eu entendi quem eu sou em Cristo, ninguém me diminui, ninguém diz que eu sou menos, ninguém fica me menosprezando, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Não é soberba, é saber quem eu sou. A minha preocupação é o que Deus pensa de mim, o que Deus quer de mim. Porém, a gente vive numa geração que se incomoda demais com o que o outro vai pensar, com o que o outro acha, com o que o outro está dizendo. Irmão, pensa, você é o que você é. Você é o que Deus te chamou para você ser. Você fala eloquente? Glória a Deus por isso. Você fala simples? Glória a Deus por isso. Você ministra para 100.000 pessoas, ou 100 pessoas, 10 pessoas, não importa. Uma pessoa, foi para isso que Deus te chamou. O que vale não é você transformar. Você não está aqui para incentivar as pessoas a ser transformadas pela palavra de Deus. E através dessa transformação, que seja de uma pessoa, a Bíblia diz que você já encobriu uma multidão de pecado. Então seja quem você é em Cristo. E você sendo quem você é em Cristo, ninguém vai te desprezar. Como ele está dizendo aqui, pensa, eu sou filho, eu sou amado, eu sou escolhido, Deus confia em mim. Então não me importa o que o mundo está me dizendo, importa o que eu sei do meu Deus e o que o Deus sabe de mim. Isso é confiança em Deus, é o dom da fé ou o dom da fidelidade. É importantíssimo. Vamos lá?
Para exemplificar, podemos citar os exemplos de José servindo na casa de Potifar, Mardoqueu como escravo do rei Assuero e Daniel no palácio a serviço do rei. Estes três homens conservaram-se leais a Deus, aqueles às quais serviram aqui na terra. José se manteve fiel a Deus servindo a Potifar. Mardoqueu continuou fiel a Deus sem se dobrar, né? As investidas, fugiu o nome de agora? Amã? Não, fugiu o nome de agora. Mardoqueu e... gente, fugiu o nome, não vou lembrar. Gente, Mardoqueu, Esté, Assuero. Meu Deus! Mulher! Como é o nome do rapaz que queria matar Mardoqueu? De Esté? Amã? É Amã mesmo? Tá bom então, obrigado. Amã, eu falei Amã e é tanto nome que você acaba esquecendo. Amã, né? Então ele não quis se curvar perante Amã e continuou lá, fiel a Deus, leal a Deus, mas foi fiel a quem? Ao rei Assuero, quando disse da armação. É Assuero de Esté? É Assuero? Meu Deus, hoje... Sabe o que é? É que aqui do lado tá não sei se vocês vão pegar o som. O povo tá em festa. E tá um barulho ensurdecedor. Então isso me tira a concentração, gente. Mentira, rouba a minha concentração. E a Rose está me ajudando. Ela tá dizendo... Ela faz devocional com as mulheres, né? Então ela esteta na mente dela. Então é isso mesmo. Recapitulando, Mardoqueu continuou leal a Deus, mesmo sendo fiel ao rei da época, que era Assuero, mesmo Amã querendo matar ele. Ele continuou fiel. O outro, Daniel. Eu gosto da história de Daniel, que Daniel passa por... O rei Nabucodonosor passa pelo rei Belsazar e passa pelo rei Dário. Ó, quem é fiel a Deus, quem é leal a Deus e serve com sinceridade aos homens. Deus honra esses três homens, tá bom? Vamos lá? 1.2. A fé como fruto do Espírito nos capacita a permanecer em Cristo. Essa fé nos capacita a permanecer em Cristo. Olha o que diz o nosso escritor. A fidelidade como fruto do Espírito auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo. Mais uma vez, vou dar uma pausinha, acho que vou falar somente essa vez, porque já faz quase 30 minutos de aula e você já entendeu que a fé do fruto do Espírito, ou da virtude, ou da característica, como você preferir, não é fé de esperança, fé de crer. A fé aqui é de lealdade, fé de confiança, tá bom? Não vou falar mais, você já aprendeu que essa fé aqui é fé de lealdade, confiança, fidelidade. A palavra correta é fidelidade. Vamos lá. Após recebermos a fé em Cristo para a salvação, por intermédio do anúncio da palavra de Deus, isso é Romanos capítulo 10, versículo 17, precisamos andar em espírito para irmos crescendo e amadurecendo também no que diz respeito à fé, pois assim o Espírito vai operando em nós a fidelidade. Ok? Abre aí, vamos lá. Romanos não. Vamos lá. Primeiro de Filipenses não. Gálatas. Capítulo, Jesus. Gálatas capítulo 5. Eu sei que está na nossa leitura, mas a gente precisa ler Bíblia. Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Está marcado aqui. Mas o fruto do Espírito é caridade, que já falamos que é amor, né? Você aprendeu. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou, no caso aqui, fidelidade, mansidão e temperança. Aí Paulo ainda arremata dizendo, contra essas coisas não há lei. Não tem lei que venha tirar ou apagar essas características ou virtude do Espírito Santo. Gálatas 5,
22. Diante do desafio, tribulações e tentações que surgem ao longo da caminhada cristã, faz-se necessário que o discípulo de Cristo se mantenha fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo até a morte. Aí pertinho, livro de Apocalipse, capítulo 2, verso de número 10. Que nos diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo, vocês serão presos, serão jogados na prisão, serão tentados, mas permaneçam fiéis. Você permanecendo fiel, você ganha a coroa da vida. Eita, glória gloriosa. Ponto de número 1.3. A fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades. É com fidelidade, lealdade que passamos por todas essas circunstâncias que está aí na nossa vida real. A Bíblia não mente. Apocalipse 2:10 diz assim, ponto 1.3. A fé é uma virtude imprescindível na vida do crente. Sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas com o exercício da fé podemos galgar voos maiores. Eita, marca isso aqui, gente. Eu tenho algo para contar para vocês. Deixa eu terminar de ler aqui. Vamos ler a frase de novo, que diz assim: mas com o exercício da fé podemos galgar voos maiores. Sem fé, o testemunho cristão perde sua importância. Olha só, Mateus 8:26, o que nos diz: e ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguida uma grande bonança. Irmãos, se os discípulos estavam andando com Jesus dentro do barco, tinha pequena fé, imagina o professor Tony. Meu Deus, minha fé, eu não sei nem dizer que tamanho é minha fé, porque se os discípulos eram homens de pouca fé, imagina eu. Oh Jesus, tem misericórdia, Pai. Vamos lá. Sendo assim, não desista na hora da adversidade. Seja paciente, confiando que Deus cumpre o que Ele diz, pois sua fidelidade dura para sempre. Com a fidelidade, nos mantemos firmes, mesmo diante das provações, refletindo assim mais um aspecto semelhante ao caráter de Cristo. Lembra que o fruto do Espírito são características do caráter de Cristo. Então, Cristo foi leal o tempo todo. Não fugiu da lealdade a Deus, da fidelidade a Deus. Eita, é forte. Antes de ir para o ponto 2, porque eu parei nessa frase aqui. A fé pode galgar voos maiores. Lembra que eu pedi oração para vocês por uma decisão que eu estava para tomar? Eu estava em dúvida se eu trancava a minha faculdade ou se eu parava com o canal Bíblia para o Cotidiano. Sério, professor, sério. Não estava dando conta. Na verdade, não estou dando conta de poder produzir conteúdo para o canal e fazer faculdade e trabalhar. Não estou dando conta. O meu sonho era poder viver apenas do canal Bíblia para o Cotidiano. Me sentar aqui na mesa dos professores com o notebook, livros, revista e fazer conteúdo 3 vezes por dia, irmão. 3 vezes por dia. Escola Bíblica Dominical, review de livros, de Bíblia. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Mas ainda não chegou esse sonho. Porém, com o pedido de oração, Deus me deu uma ajuda. Deus enviou socorro. Por quê, professor? Vou deixar aqui na tela para você ver. O meu amigo presbítero Alex disse: meu amigo, eu vou
dar aula aí no canal junto com você. Só que ele não vai dar aula da editora Betel, ele vai dar aula da Central Gospel, gente. Ele vai vir aqui no canal, dia de segunda-feira, ele vai aplicar a aula da Central Gospel, que no primeiro trimestre de 2023 vai falar sobre o livro de Hebreus. E por que eu preciso estudar sobre o livro de Hebreus, professor Tony? Porque está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, você precisa aprender sobre o livro de Hebreus. Então, o Alex vai dar aula aqui no canal, sozinho, não é eu. Ele vai dar aula sozinho. Olha aqui, aí eu disse, Jesus, ainda não tá bom. Eu galgo voos maiores. Meu pastor Urandi Ramos, quando eu falo meu pastor é carinhosamente, meu pastor que me pastoreia é o pastor Nilson. Mas pastor Urandi foi o meu pastor na AD Inamar. Hoje ele está na AD Fidelidade. E eu disse, pastor Urandi, na verdade ele comentou no post meu, eu quero isso aí, meu amigo. Num post que eu fiz, entrei em contato com ele, eu disse, eu estou precisando de ajuda no canal. Precisando de quê? Que alguém dê aula da editora CPAD. Ele disse, põe meu nome aí, me ensina como é que faz isso que eu vou dar aula no canal. Pastor Urandi vai dar aula aqui, gente. Pastor Urandi. Alex é formado pela Metodista, bacharel em teologia pela Metodista. O pastor Urandi é pastor e é formado, tem teologia, é professor. Gente, você não está entendendo o conhecimento que esses dois homens têm. E o pastor Urandi vai falar sobre o quê? A revista da editora CPAD. Falando de que o próximo trimestre, professor? Olha aqui a capinha aqui, ó. Tá falando, sabe de quê? Aviva a tua obra. E você, professor, vai parar de dar aula? Lógico que não, irmão. Deus é fiel e verdadeiro. Eu disse, Senhor, já que tu mandasse duas ajudas para acrescentar no canal com conteúdo, eu vou continuar dando aula da editora Betel Dominical. Glória, 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 glória. Não vou parar o canal, vou continuar dando aula. E o próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2022, vai ser sobre o Evangelho de Marcos. Tá aí. Então você vai ter as 3 editoras hoje no Brasil aqui no canal, com professores diferentes. Olha só. Central Gospel, pastor Alex. CPAD, pastor Urandi. Eu com a aula da editora Betel Dominical. Um falando sobre o livro de Hebreus, o outro falando sobre o livro de Marcos e o outro falando sobre Aviva a tua obra. Ô irmão, como diz aí, virou jargão, é para glorificar de pé. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua oração, por minha vida e pelo canal Bíblia para o Cotidiano. Pode espalhar. Ah, eu queria assistir o canal, mas só tem a aula da Betel. Fala, agora tem da Central Gospel. Ah, eu queria da CPAD. Também tem da CPAD. O canal Bíblia para o Cotidiano agora é completo. As 3 revistas hoje no Brasil vai estar no canal para a glória de Deus, com professores diferentes, dando aulas em dias diferentes. Irmão, eu estou regozijando. Olha o texto aqui, ó. A fé pode galgar voos maiores. Ainda não é o ideal, viu? Ainda tem mais, eu ainda penso maior. Mas por enquanto, é isso que Deus tem para mim. 2 amigos vai poder dar aula aqui no canal. É você, professor? Eu não. Esquece, mano. Eu só estou dando aula da Betel. Deus me deu para se concentrar em uma só. Só que tem 2 que pode acrescentar na sua vida e vai acrescentar. Fica aí para você. É um presentão que Deus deu agora esse final de ano. Pastor Alex, Central Gospel, pastor Urandi, com CPAD, e o professor Tony continua com a editora Betel Dominical. Muito obrigado pelas suas orações. É necessário, irmãos, temos que aprender a glorificar a Deus em tudo. Vamos lá? Ponto de número 2, o fruto da mansidão. Oh, glória! Mansidão trata-se de Mansidão trata-se de conservar a calma mesmo em situações grosseiras. Aquele que é possuidor deste fruto age com cautela e tranquilidade, não se deixando
pecar quando fica aborrecido. Olha só o que o professor coloca aqui, e isso aqui é importantíssimo. Por quê? Ele fala algo que Paulo já havia dito, né? Você pode até se irar, mas não cometa pecado. Quando fala de se irar, irmão, é uma ira com controle, que é a mesma coisa que o professor está colocando aqui. Eu ficar indignado, eu não posso ficar feliz de ver uma situação que aconteceu agora. Fugiu agora o nome do estado, não quero perturbar a Rose de novo. Ela que me falou que um jovem de 16 anos entra na escola e fere 12 pessoas e mata 4. É para você ficar feliz com isso? Isso entristece, isso nos deixa com raiva, chateado, bravo, mas a gente não peca, porque essa pessoa precisa também da misericórdia de Deus, da nossa misericórdia. Professor, mas é complicado, difícil demais, irmãos. Quem disse para você que o evangelho é fácil, te enganou. O evangelho, irmão, é de a gente ficar chateado com certas coisas, mas superar sendo manso. A gente pode ficar revoltado, mas não podemos pecar de maneira nenhuma, tá bom? Trata-se de uma característica produzida pelo Espírito Santo à medida que o salvo procura andar em espírito. Não podemos confundir mansidão com fraqueza, né? Porque eu sou manso que eu sou fraco. Isso aqui a gente até já falou em outra lição sobre isso aí. Se eu não me engano, sobre o Sermão do Monte. Foi isso mesmo? Sobre o Sermão do Monte? Onde foi o Sermão do Monte, gente? No trimestre passado. Deixa eu ver se está ali. Não, ela está ali. No Sermão do Monte, falamos no trimestre passado sobre esse assunto. Ser manso não é sinônimo de fraqueza, porque senão a pessoa mais fraca da terra se chama Jesus. Quer que eu repita? Mansidão não é sinônimo de fraqueza, senão a pessoa mais fraca da terra foi Jesus. E ele não era fraco. Ele tinha todo o poder, a autoridade. Acabou de dizer aqui em Mateus 28:6, cala-te, vento, acalma, mar. E os discípulos olham para ele e dizem, quem é esse que os ventos e os mares lhe obedecem? É aquele que é manso, mas não é fraco. Eita glória! Vamos lá? Eu sou apaixonado, demais pela palavra de Deus. Assim temos aqui elemento que nos permite dizer que a mansidão é uma virtude que habilita o crente a controlar os ânimos e aplacá-los corretamente. Ele é um pacificador, sabe? Além dele não se exaltar em termos de briga, ele é aquele que acalma. Na minha terra, tem um ditado que chama assim, sabe aquele cidadão que ele é o isqueirinho, fica querendo botar fogo? Né? Não, esse é o bombeiro, está sempre com o extintor. Menos, para ele e para com o próximo. Isso é na vida de todo crente, viu? Todo crente tem que ser manso, senão não é crente. Professor, vou cutucar, irmão. Como diz por aí, vou cutucar a onça com vara curta. Se não é manso, não é crente. Para ser crente tem que ser manso, porque nós somos cópias de Cristo. Eita Jesus! Professor, mas Jesus era manso e pegou um chicote. Sentou o rei em todo mundo lá dentro do templo. Por quê? Porque a ira dele era uma ira justa. Estavam fazendo a casa de Deus um lugar onde se vendia e comprava em vez de um lugar de adorar. Estava se facilitando em vez de sacrificar. Sabia disso? Quer subsídio para sua aula? Deixa eu te falar por que Jesus expulsa os cambistas e bate lá. Não é porque estava vendendo. Tem gente que fala assim, é o povo que estava vendendo rifa na igreja, sorteio para ajudar as crianças, as irmãs. Não, para. Você é aluno da escola dominical. Para. Tu sabe por que Jesus expulsou os cambistas? Porque funcionava assim, ó. Eu tenho 2 ovelhas. Tá aqui. Essas 2 ovelhas geram uma terceira ovelhinha. Eu tenho que, por gratidão, se é o macho, eu tinha que oferecer essa ovelhinha para Deus. E essa ovelha aqui tinha que ser sem mancha. Essa ovelha aqui não podia ter defeito nenhum. Pois bem, só que eu moro em Diadema. O sacrifício era lá em São Bernardo, que é a cidade mais próxima. Eu tinha que sair daqui levando essa ovelha para sacrificar ou para levar para o templo para ser sacrificada. Isso era o sacrifício.
de levar para ser sacrificada em nome de Deus. Sabe o que estava fazendo quando Jesus expulsa os cambistas? Uma tática, o povo vem lá de São Bernardo, tem que andar 20, 30, 40 quilômetros para vir aqui oferecer sacrifício. Vamos facilitar, vamos vender, porque ele vem aqui de mão vazia, em cima do seu camelo, em cima do seu jumento, chega aí, porque era o meio de transporte na época, e a gente vende para ele. E a gente pode vender qualquer coisa, porque se ele está disposto a comprar aqui, então se a gente vai vender boa, doente, manca, ele vai comprar qualquer uma. Aí Jesus falou, não, cadê o sacrifício de vocês? De dar aquilo que está custando o seu suor, para pegar o que Davi disse, acaso daria eu alguma coisa ao Senhor que não me custasse nada? Pois é, era esse sacrifício que Jesus estava dizendo, vocês estão fazendo da casa do meu pai, casa de ladrão e salteadores, ou seja, onde estão vendendo e comprando sacrifício. Tem nada a ver com sorteio dentro da igreja, irmão, nada a ver. Tem a ver em se dar o melhor para Deus. Por isso que Jesus, com justiça, expulsou os cambistas. Tá bom? É desse jeito, é forte demais. Vamos lá? 2.1 agora. Apenas o fruto do Espírito pode trazer calma ao ser humano. Esse ponto aqui é muito importante. Este fruto nos torna capaz de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas. A importância desta virtude ressalta em um exemplo admirável, pois o manso amortiza a sua própria força para agir adequadamente em circunstâncias extremas, evidenciado a afabilidade. Ou seja, ele tem força, ele tem capacidade para enfrentar, mas ele prefere se diminuir. Ele tem força, ele tem toda a capacidade para bater de frente, mas ele prefere recuar e agir com mansidão, porque ele é crente. Porque o pessoal pergunta para Jesus, dizendo, tu és o Filho de Deus? Desce da cruz, ele disse, não preciso descer da cruz, porque eu sei quem eu sou. O Satanás diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Não preciso, eu sei quem eu sou. Pilatos diz, eu posso te tirar desse julgamento. Jesus falou, eu sei quem eu sou. Então, quando você sabe quem você é, você não precisa provar para ninguém na força quem você é. Quando Jesus foi condenado, por exemplo, na reunião lá em Caifás, Caifás fala? Tu és o Filho de Deus? Ele diz o quê? Tu o diz. Irmãos, aprende. Crente não precisa provar para ninguém quem ele é. Ele já é filho amado. Eita glória! 2.2. Jesus, o exemplo perfeito de mansidão. Ele é perfeito, gente. Essa virtude é tão admirável que o próprio Senhor apresenta a si mesmo como modelo de mansidão. Ou seja, ele diz, vocês querem um exemplo de mansidão? Eu vou dar para vocês. Mateus capítulo 11, 29. Que diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Está marcado na minha Bíblia, aprendei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. De quem? De Jesus. Porque ele é o quê? Porque ele é manso e humilde, ele está dizendo. Quer aprender, irmãos? Quer aprender a ser humilde? Quer um padrão? Quer um modelo? Quer uma matriz? É Jesus. Por isso que nós somos cópias de Jesus. É dele que vem a nossa mansidão, que tem que vir a nossa mansidão. Em seu célebre Sermão do Monte, Jesus discorrendo seus ensinamentos espirituais, onde ele expõe importantes princípios éticos e morais, disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Você já estudou aqui o Sermão do Monte.
Se você quer estudar o Sermão do Monte, eu não posso dizer que aula foi essa, mas eu sei que tem uma playlist, Sermão do Monte. Você vai ver aqui os mansos de coração. Jesus ensinou, mostrou como fazer e ensinou para ser eu e você, mansinho, mansinho. Deste modo, sermos mansos uns para com os outros desponta o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores de Cristo. Aí Paulo é que fala bem claro, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A pergunta, meu Deus, cadê? Aqui, 2 Coríntios, capítulo 10. A pergunta é: quantos de nós podemos dizer o que disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 1? Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, usando para convosco. Paulo está dizendo que eu sou imitador de Cristo, porque Cristo é manso, e eu uso de mansidão com vocês. Pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Eita! Professor, isso não é carteirada? Quem diz que é, precisa dizer que é, não é que já deixou de ser? Não, é que infelizmente a gente tem um contexto bem assim, se alguém dizer que é chefe porque já deixou de ser. Mentira! É que às vezes as pessoas esquecem quem você é. E você tem que lembrar para as pessoas quem você é. Professor, isso é bíblico? Oxe, tu quer que eu fale da onde, moço? Vamos começar com Deus. Então Deus não sabe quem Ele é? Deus falou isso? Abre a Bíblia. Quer começar pelo começo? Ele disse para Moisés. Moisés pergunta: eu vou lá, mas eu vou dizer o quê? Fala que o eu sou foi quem te enviou. Então foi Deus que disse que Ele é o quê? O que o povo precisar. Eu sou o que sou. Quem é que diz que Deus é Deus dos exércitos? É eu? Não, é Ele. Eu sou o Senhor dos exércitos. Ele deixou de ser porque Ele disse que era? Irmão, a gente está cheio de contexto humano, irmão, querendo desfazer da palavra. Ô, irmão, Jesus mesmo diz para a mulher samaritana, ela diz bem assim, a mulher samaritana na beira do tanque, a mulher diz bem assim: eu sei que no fim o Cristo vai se levantar. Aí ele diz: eu sou o Cristo. Ele não era, não? Ô, meu irmão, para com isso. Paulo dizendo: eu, apóstolo segundo a vontade de Deus, por Cristo. Meu irmão, para. Quem diz que é alguma coisa, está querendo lembrar para alguém. Abre aí. Cadê? Vamos começar. Vamos ver. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo. Por que ele teve que dizer que era apóstolo? Vamos lá. Romanos. Vamos ver ele escrevendo a Romanos. O que é que ele diz? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ô, irmãos, para com isso. Essa história de dizer assim, se alguém disser que é porque já deixou de ser. Mentira. Às vezes você precisa se posicionar. Quem é você? Eu sou professor segundo a vontade de Deus. Nossa, que soberba. Não, eu sei quem eu sou. Aí é que está o grande problema. Quem não sabe o que é, aceita que o povo diga que ele é qualquer coisa. E a gente está aqui, Jesus é o nosso exemplo, gente. É Jesus que está nos orientando, nos mostrando o caminho. Não deixe ninguém diminuir vocês. Jesus sabia quem ele era, com mansidão. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Servo leal, característica do fruto do Espírito. Sou professor, sou batizado com o Espírito Santo, tenho o dom do ensino e o dom de exortar. Quem sou eu?
eu sei quem eu sou, porque Deus quis que eu fosse. Então não é porque eu estou dizendo que eu tenho que testemunhar, provar que eu sou, não. É que às vezes a gente tem que lembrar para as pessoas, porque elas não sabem quem nós somos. E se ela não sabe quem eu sou, ela vai dizer que eu sou qualquer coisa. Aí eu tenho que dizer para ela quem eu sou. Prova, professor. Mais uma vez, Bíblia. Jesus pergunta, o que estão dizendo que eu sou? Ah, estão dizendo que tu és um dos profetas. Está dizendo que tu és Elias ressuscitado. E ele era isso? Não. Aí Pedro vai e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí ele diz, Pedro, isso aí não foi a carne, não. Isso aí veio do alto. É quem eu sou, o Cristo, o Filho de Deus. Tá aí, irmãos. Tá bom? Com mansidão, mas não deixe ninguém tirar de você a certeza de quem você é. Eita glória! 2.3. A mansidão deve se fazer presente na vida do crente. Já falamos? Vamos só ler. Estejamos certos de que a mansidão, como fruto do Espírito, torna o crente capaz de desviar-se de discussões, brigas e divergências. Olha aí, ó, a gente não entra, um crente que é cheio do Espírito Santo, não entra em discussões, briga e desavença. Sabe o ditado mudando, satânico, diabólico, que não serve para crente, tem crente dizendo? Bem assim. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair nela. Vá se converter, porque senão você vai para o inferno. Que conversa é essa? Eu dou uma boiada para não entrar na briga, e se entrar eu dou o resto que sobrou para sair dela o mais rápido possível. Tô fora. Essa é a conversa de crente. Que conversa é essa, irmão? Eu já contei essa história para você, não já? Eu sou crente, mas meu braço direito não é? Ah, te falei isso aí, não já? Em outro vídeo? Que é isso, irmão? Crente não se mete em briga, em discussões, porque a Bíblia diz, seguir a paz com todos, se possível. Por quê? Porque o que depender de mim, eu vivo em paz. Só não posso depender de paz, só não vivo em paz se o outro não quiser, certo? Porque tem aquela história, só briga os dois se um quiser. É um ditado assim que eu sempre me atrapalho. Eu posso estar calminho, irmão. Eu fujo da briga. Ah, tá tendo uma briga por ali, teu nome está na briga aí. Disse, irmão, vamos orar, Deus resolve, Deus faz. Professor, deve ser besta, não? Então, mas besta da terra foi Jesus, que fugia da confusão, até cumprir todo o seu propósito. Hoje a lição tá pesadinha, não tá? É isso mesmo. Vamos botar essa fidelidade e essa mansidão para fora que está em você. Olha só, quando possuímos esta virtude, somos gentis, mas não fracos, visto que mansidão não é fraqueza, mas força. Sim, mansidão é sinal de força, porque eu posso fazer e não faço, ou seja, revidar. Quem é mais forte? Aquele que pode e não revida. Eita glória! Sim, a mansidão não parte de uma fraqueza, mas de uma força que nos compele a fazer a vontade de Deus em qualquer adversidade. Lembre-se de que um espírito manso com sabedoria é a maneira mais adequada para conduzir os pecadores para Cristo. Quando nós somos mansos, nós conseguimos conduzir os pecadores a Cristo. Se não, aquele crente brigão, ele só mete em confusão. Quem vai querer ouvir esse crente falar? Quem? Ninguém. Irmão, rapaz, eu queria ter a paciência que aquele rapaz tem. Moço do céu, o pessoal grita, o pessoal fala, esperneia ele. Uma paz. Que paz é essa daí? Eu tenho que descobrir. Aí ele vem e quer saber quem é? O nosso que traz a paz. Jesus. Aí, ó. Ganhamos ele para Jesus, com a nossa mansidão. Eita glória! Vamos para o nosso ponto de número 3, o fruto da temperança. Temperança é a mesma coisa que controle, domínio próprio. Só que esse domínio próprio aqui
quer dizer mais com conotação de alguns vícios e não temperança de perder o controle, tá bom? Mais um ensinamento para você. Se você ficou até aqui, é que você está aprendendo a fundo a palavra de Deus. Essa temperança aqui não é falta de controle com relação às atitudes, porque essa aí já é mansidão. Se você tem mansidão, então você não vai perder o controle nas adversidades. Essa temperança é com relação a vícios, jogos, bebidas, pornografia, sexo. É nessa conotação, essa temperança aqui, tá bom? Olha só o que é que fala Reveja. Não sabia disso não? Tá aprendendo agora. Você já sabia? Então relembra e ensina isso aí. Que essa temperança não é o controle de perder a paciência com alguém. Não, isso aí é falta de mansidão. Você já aprendeu no ponto 2. Temperança. A intimidade do crente com o Espírito Santo gera a temperança em sua vida, que faz parte do fruto do Espírito. Com essa virtude, o crente consegue o domínio próprio para controlar a língua e os pensamentos, para vencer a batalha espiritual travada diariamente. Todo dia tem uma batalha para se travar. O valor do domínio próprio é atestado em vários textos da Bíblia. Por exemplo, Provérbio. Vamos ver Provérbio? Deixa eu marcar, senão eu não me acho. Provérbio aqui, ó, tá vendo? Já ia me perdendo. Provérbio 16. Provérbios 16, 32. Aqui. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eita, é forte. Não, professor, é melhor o camarada que toma uma cidade, que tem poder, que tem força. Não, segundo o provérbio, não. É melhor uma pessoa que governa o seu próprio espírito. E agora, mesmo livro de Provérbios, só que capítulo 25, versículo 28. 28? Aqui. Como a cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Marca de novo. Aqui o contexto é bem assim. Hoje, nas nossas cidades, nós não temos muro dividido uma cidade da outra. Como eu falei, sou de Diadema, São Paulo. Não tem a divisão entre Diadema, a cidade de São Paulo, a cidade de São Bernardo. Qual é a outra cidade? Acho que é essas duas cidades que faz divisão com o Diadema agora, que me traz a memória. A gente não tem muro, mas no contexto histórico de Jesus, aqui de Provérbios, perdão, toda a cidade tinha um muro e era ali que delimitava a cidade. Então ele está dizendo que uma cidade sem muro é uma cidade que é fácil de entrar, fácil de invadir, fácil de ser saqueada, enfim. Então ele traz esse contexto, tá bom? Senão você não entender esse contexto, você não vai entender o provérbio. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, se uma cidade não tem proteção, é uma coisa de um homem que não controla o espírito. Ou seja, é fácil qualquer um entrar, bater, xingar e por aí vai. Ele perde o controle fácil. Vamos continuar. Não é o resultado de uma personalidade flexível, é o fruto do Espírito. Então, precisamos entender que nós temos as características do fruto do Espírito. E um deles é temperança. A gente vai entrar agora no que eu acabei de te falar sobre vícios, no caso, no geral, o vício, né? Aí abrange tudo, no caso como drogas, sexo e outros mais. Olha só. 3.1. O crente deve possuir o fruto da temperança. Do grego, a palavra temperança constitui moderação, contentação, disciplina ou autocontrole. Olha aqui, que coisa interessante para trazer a memória de vocês. Só se você nunca viu a televisão, né? Nunca assistiu um comercial na vida. Mas lembra quando tinha um comercial de bebida que dizia assim: beba com moderação, tenha temperança. Então eles tiraram dos originais da Bíblia, com moderação. Ele poderia dizer, o comercial poderia dizer, beba com temperança. Podia ser? Podia. Beba com domínio próprio. É isso aí, ó. Característica da Bíblia.
constituído como moderação, contentação, disciplina e autocontrole. Pronto, agora eles mudaram para outra palavra, eu não lembro agora a palavra exatamente, mas beba com moderação é beba com temperança, fruto do Espírito. Irmão, tá pensando o quê? Esse povo fica inventando as coisas, mas sai tudo da Bíblia, viu? Tudinho. Esta virtude do Espírito Santo atua diretamente nas vontades mais íntimas do ser humano, enquanto as obras da carne geram no indivíduo o estímulo pela prostituição e a glutonaria. A temperança, fruto do Espírito, em contraposição a este, deseja nos provocar a termos uma vida contida, tranquila e santa. O Espírito Santo nos ajuda a sermos disciplinados e cometidos. Então, há uma luta, parece até aquele louvor, né? Há uma luta infindável dentro de nós, entre o santo e o profano, entre o mal e o bem, entre o errado e o certo. Esse conflito ele está gritando dentro de nós. Porém, no entanto, quando eu e você temos as características, virtudes do Espírito, conseguimos vencê-las, cada uma delas. Glutonaria, eis aí o Natal e o Ano Novo. Glutonaria, eita Jesus, ajuda o teu povo. 3.2, temperança, uma virtude que não pode ser desprezada de maneira nenhuma, não pode. Entendemos que o crente detentor desta virtude possui uma vida equilibrada e coerente com os preceitos divinos. Pronto, tá aí. Essa é a resposta para o ponto número 3.2. É bom que se diga que a virtude da mansidão e da temperança são diferentes, né, em sua maneira de agir na vida do crente. Já expliquei sobre o que é mansidão e o que é temperança. Temperança é autocontrole nos atos de vícios. Mansidão é não se envolver literalmente em discussões. Olha só, o escritor só acrescenta aqui: a mansidão, fruto do Espírito, como já estudamos, atua tornando o crente apto para lidar com equilíbrio e moderação, com provocações e situações adversas. Já a temperança, fruto do Espírito, está relacionada ao tema do impulso sexual, glutonaria e as obras da carne. Continua sendo Gálatas, capítulo de número 5. Assim, a temperança é o autocontrole ou domínio próprio sobre nossas próprias vontades e paixões. Vamos ver aqui. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Vamos ler aqui para você entender o contexto. Digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são, anota aí, são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, fulano era um bebarrão, um glutão, um invejoso, morreu, virou só, foi para o céu. Foi não. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Foi não. Nem foi ele, nem vai nenhum outro que cometer essa pequena listinha que está aqui. Para resumir. Menino, tá pensando o quê? Menino, nós é crente, menino. Bora lá.
3.3, a temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Como é que está a tua vida, crente? Está equilibradinha? Tá, que você é aluno da escola bíblica dominical, está aprendendo a cada dia. Uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Sem essa virtude, o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar ao desejo pecaminoso que nos afasta de Deus. Deste modo, precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne. Gálatas 5,16. Digo, porém, andeis em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eita, é forte. Vamos para a nossa conclusão de hoje. Olha aí, você chegou na nossa conclusão, gente. Vocês são crentes. Vocês são crentes. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos e a ter força através do Espírito para não sermos dominados, pelas inclinações da natureza pecaminosa. Professor Tony, onde é que está essa natureza pecaminosa? Está dentro de nós. Mas e o Espírito Santo? Também está dentro de nós. Todas as duas, isso, todas as duas. É uma guerra infindável. Nós estamos lutando o tempo todo, irmão. O tempo todo. No que a gente vê, no que a gente fala, no que a gente pega. Todo tempo estamos lutando. Mas Deus é bom e nos capacita para lutar essa luta e, acima de tudo, já disse Paulo na carta aos Romanos, e nisso tudo somos mais do que vencedores. Romanos 8, a partir do 31. Nisso tudo somos mais do que vencedores. Eita, glória gloriosa. Não esquece de você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e dar um joinha aí, irmão. Não custa nada, com mansidão. Tá bom? Se você quer comprar um curso entendendo como é que funciona a escola bíblica dominical, montar uma escola, preparar uma aula, aplicar uma aula, curso Simplificando a EBD, te explica tudo bonitinho, R$37, baratinho ou bem acessível. Livros e Bíblia, você clica no link da descrição do vídeo, será direcionado ao site da Amazon e comprando por lá, você abençoa o canal Bíblia para o Cotidiano. É isso aí, irmãos. Vamos nos caminhar para a lição de número 13. Eita glória, lição de número 13. Terminando um trimestre para a honra e glória do Senhor. Mas isso aí é para outro dia, porque aí nós vamos ter ainda quarta-feira a nossa sala dos professores. Fala, professor Tony, você tinha anunciado que ia fazer uma live com os outros professores? Então, e assim, queria muito, porém, final de ano é um pouquinho complicado. Um foi viajar, o outro disse que estava com vergonha, o outro disse que não sabe se conseguiria, então, não deu. Fica para a próxima. Se incomoda, se preocupa não. O importante é que você está sendo orientado na palavra do Senhor. Um dia eu realizo o meu sonho, irmão. É a frase aqui, ó, da semana para mim, ó. Fica registrada aqui no ponto 1.3. Essa frase é a frase que está me definindo ultimamente. Sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas com o exercício da fé podemos galgar voos maiores. Eu tenho fé e acredito que voos maiores virá. Tá bom? Você ficou aqui? Que Deus te abençoe, te dê uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, no nome de Jesus Cristo, que você venha aprender a ter fé ou fidelidade, lealdade, mansidão e temperança, controlados pelo Espírito Santo.
Que Deus te abençoe. Te espero amanhã no nosso devocional, hein? Não esquece, nosso devocional está sensacional. Comunhão com Deus. Que Deus te abençoe. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.